Saudações, irmãos que nos acompanham neste canal e em Moçambique. Sejam todos bem-vindos a este nosso estudo. Hoje teremos um tema muito especial, tem a ver com os sinais dos tempos. Ao decorrer do estudo saberemos que sinais dos tempos são estes. Mas antes de mais nada, pedimos que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta os nossos vídeos e também compartilhe e comente para que mais pessoas possam ter acesso a estes vídeos de extrema importância para nós. Bom, como eu dizia, hoje vamos falar dos sinais dos tempos. Vamos descobrir que sinais dos tempos são esses e qual é a importância de nós estudarmos estes sinais para os nossos dias hoje. No Antigo Israel, nós quando vamos à Bíblia, em 1 de Crônicas 12, o versículo 32 é-nos dito o seguinte: dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Se bem sabemos, no Antigo Israel, cada tribo tinha a sua função. Temos ali os levitas, que eles eram os incumbidos a cuidar do templo ou das coisas sagradas. E também temos aqui a tribo de Isacar, que foi comissionada a serem conhecedores dos tempos para saber o que Israel devia fazer. Quando é que Israel deveria avançar? Por exemplo, em caso de chuva, eles deviam controlar para saber se era seguro acampar naquele local ou deviam avançar. Então, nos tempos de hoje também, Deus nos chama a fazermos partes da tribo de Isacar. Mas para não somente conhecermos os sinais de chuvas ou coisas assim, mas os sinais dos tempos. Então, todos nós somos convidados a conhecer os sinais dos tempos. Convidar também o nosso irmão Edson para se apresentar. Saudações a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Realmente, nós hoje vamos falar dos sinais dos tempos. E não é possível falar dos sinais dos tempos sem apontar para o livro de Mateus, capítulo 24. Um livro também conhecido como o Pequeno Apocalipse, uma vez que narra todos os eventos desde os tempos de Cristo até os tempos do fim. Então aqui nós vamos encontrar diversos sinais, desde os sinais da natureza, os sinais sociais e também os sinais religiosos. Mas importa lermos o livro de Mateus capítulo 24, nos versos 1 até 3 neste momento, para que possamos entender em que contexto foram dados esses sinais, em que situação Jesus Cristo apresentou os sinais dos tempos aos seus discípulos. Nos versos 1 de Mateus 24, encontramos o seguinte: ora, Jesus, tendo saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando nós vemos o contexto em que encontrava-se Jesus junto dos seus discípulos, os discípulos, apreciando a beleza no grande templo de Jerusalém, faziam com que Jesus também pudesse estender os seus olhares para a apreciação. Mas Jesus meio que fez com que as suas expectativas ou as suas perspectivas pudessem ser quebradas, porque ao responder a eles, não respondeu de acordo com como eles esperavam, dizendo assim que o templo de Jerusalém seria derrubado. Agora, isto não deixou os discípulos sossegados. Eles quiseram entender mais em torno desta questão. Versos 3 diz o seguinte: e estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então nós encontramos aqui que os discípulos, preocupados com as palavras de Jesus Cristo, queriam entender
o que iria acontecer, ou seja, quando iria acontecer a destruição de Jerusalém. Mas muito mais ainda, ampliaram sua questão sobre os sinais que antecederiam esta destruição e o fim do mundo. Esta questão, queridos irmãos, ela é uma questão atemporal, ou seja, não se restringe apenas ao tempo dos discípulos, mas se estende até os nossos dias de hoje, uma vez que entendemos nós que o fim do mundo ainda não é chegado, ou seja, Cristo ainda não voltou. Então, isso nos remete também a que possamos estudar esses sinais para que possamos entender o quão perto estamos deste fim ou afastados estamos deste fim, com base nesses sinais que Jesus Cristo aqui vai apresentar logo a seguir. Passamos a ler aqui o livro Eventos Finais, página 18, primeiro parágrafo. Diz assim: Cristo preveniu seus discípulos da destruição de Jerusalém e dos sinais que ocorreriam antes da vinda do Filho do Homem. Todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento. E a destruição de Jerusalém é usada para representar a última grande destruição do mundo pelo fogo. Então nós vemos aqui que Cristo usa a destruição de Jerusalém para poder ampliar os eventos que ocorreriam antes do fim do mundo. Importa também acrescentar aqui o seguinte: o que nós encontramos em Mateus capítulo 24, nós podemos também encontrar nos outros dois evangelhos sinópticos. Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21 narram os mesmos eventos. Ok, muito bem. Então, nós vemos aqui que o próprio Jesus, ele introduz este assunto do final dos tempos. Então, se o próprio Jesus advertiu os seus discípulos há mais de 2000 anos atrás, quão importante é para nós nos dias de hoje. Nós temos uma citação aqui no livro Profetas e Reis, página 537, ou Eventos Finais, página 11, parágrafo 1, diz o seguinte: o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensadores de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Então, nós vemos aqui que este livro foi escrito há mais de 100 anos. Então, naquele tempo, as coisas já mostravam que algo de importante iria acontecer. E nós temos isto nos nossos dias. Coisas de extrema importância estão a acontecer nos nossos dias. Em Moçambique, há alguns anos atrás, nós não víamos falar de enchentes, de ciclones, mas hoje em dia é normal. A cada ano nós temos que ficar preparados para um ciclone, uma cheia, mudanças no clima. Então nós vemos que hoje todo mundo está a perguntar, afinal, onde isto vai acabar? Tivemos um caso recente, há 2, 3 anos atrás, em 2020, onde tivemos a primeira pandemia. Então, antes nunca tinha acontecido isso, mas hoje nós vemos que isso tem acontecido e os governadores, a cada semana eles vão aparecendo dizendo que temos que nos preparar porque algo está a acontecer, haverá mudanças, clima X, o El Niño e muitas outras coisas. Então nós vemos que os governantes, os estadistas, os cientistas, eles estão nos laboratórios pesquisando estas coisas e todos nós também estamos a ver, não precisamos ser cientistas para ver que o mundo realmente está no limiar de uma grande crise. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, pronunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se alimentando e consolidando-se.
elas estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Realmente, os acontecimentos estão a ser muito rápidos. Nós não podemos descansar que vem uma crise a seguir de outra. Então, este texto dos testemunhos seletos, ou eventos finais, página 11, parágrafo 2, ele nos diz que as forças do mal, eles estão se juntando, estão se consolidando para a última grande crise. Então, quer dizer que estes sinais, eles mostram que não são aleatórios, mas há um dedo ali das forças do mal. Por isso, Jesus lá, quando diz aos discípulos, diz: olha, não vejam isso tudo, porque aqui não irá sobrar pedra sobre pedra. Ok? Então nós vemos que estes acontecimentos estão a acontecer de forma rápida e cada vez mais frequentes. Se bem que esses sinais tivessem tido cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, aplicam-se mais amplamente nos últimos dias. Então, com isso, o que nós percebemos? Nós percebemos que os sinais descritos em Mateus 24, não é? Que vamos passar aqui a conhecermos, ou melhor, a ler sobre eles, vamos entender que eles tiveram um parcial cumprimento em Jerusalém, mas de forma ampla eles vão se fazer sentir nos últimos dias. O primeiro sinal que nós encontramos são os sinais da natureza. Os sinais da natureza, eles ocorrem por ocasião de apontar que o tempo do fim está próximo. Quando nós vamos, de facto, a alguns eventos históricos, nós vamos destacar daqui a bocado, nós vamos encontrar que esses sinais dão abertura ao tempo do fim. Nós vamos ler aqui alguns textos de Mateus capítulo 24 e Lucas 21, para que possamos entender quais são esses sinais que a Bíblia aponta que iriam acontecer antes mesmo do fim do mundo e da volta de Cristo. Mateus 24, verso 7, diz-nos o seguinte: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade do bramido do mar e das ondas. Com isso, nós vemos aqui que alguns eventos da natureza vão se fazer sentir como uma demonstração de que o fim do tempo está próximo e a volta de Jesus também. Então, quais são os aspectos destacados aqui nesses versos que acabamos de ler? Nós encontramos como o primeiro aspecto destacado o grande terremoto que se vai fazer sentir sobre a Terra. O terremoto que inicia num determinado local, mas que vai se fazer sentir em vários lugares, como está escrito aqui no texto. E outro sinal, nós encontramos um escurecimento do sol, a lua não dando a sua luz. Um evento que também ocorre, ou seja, um cenário que também ocorre num evento específico. Então nós encontramos também as estrelas que caem, não é? Nós vamos entender isso com base em fontes históricas que vão nos apresentar em que momento estes eventos todos aconteceram. Mas antes disso, nós também temos o Antigo Testamento nos apontando para esses eventos que futuramente iriam ocorrer, apontando o fim dos tempos. Temos o livro de Joel, capítulo 2, versos 31, que diz o seguinte: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós encontramos aqui o profeta Joel, no Antigo Testamento, a apontar os mesmos eventos que nós encontramos nos evangelhos sinópticos, não é? O escurecimento do sol e também a lua se converter em sangue, ou seja, não dar a sua luz. Este também é o mesmo evento aqui apontado por Jesus lá em Mateus 24. Isso nos mostra claramente que este evento, conforme foi dito, não são eventos aleatórios. Eles ocorrem para nos apresentar aquilo que são os sinais
que antecedem a vinda de Cristo e o fim do mundo. Não só o profeta Joel também teve essa visão. Nós também, ao irmos ao livro de Apocalipse, capítulo 6, versos 12 e 13, nós vamos encontrar o profeta de Patmos, que viu os mesmos sinais dos céus na abertura do sexto selo, como eventos que indicam o início das dores. Passamos a ler. E vi, quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Isto está em Apocalipse. E nós bem entendemos que Apocalipse é um livro que nos aponta para os eventos do tempo do fim. Então, nós estamos a dizer que este mesmo evento está repetido em várias partes da Bíblia. A grande ênfase que a Bíblia faz sobre esses eventos é para que nós fiquemos atentos, como leitores da Bíblia, de que não falhará que esses eventos ocorram antes da vinda de Cristo e do fim do mundo. O primeiro evento que nós podemos encontrar, que é o terremoto, conforme nós destacamos em Mateus capítulo 24, é descrito no livro O Grande Conflito como uma fonte histórica daquilo que ocorreu no passado. Vamos aqui ler juntos. Em cumprimento desta profecia, ocorreu no ano de 1755 o mais terrível terremoto que já se registrou, posto que, geralmente conhecido por terremoto de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América do Norte. Foi seguido na Groenlândia, nas Índias, foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega e Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilómetros quadrados. O que estamos a dizer aqui, ou o que estamos a ler aqui, é que este evento teve um impacto mundial, ou seja, foi um terremoto que teve como seu epicentro em Lisboa, mas se fez sentir em quase todos os continentes do mundo. É um evento que marcou a história em 1755, apontando-nos que o fim do tempo já se aproximava. E nós entendemos, conforme leitores das profecias, estudiosos das profecias, que o tempo do fim inicia em 1798. Então, este grande terremoto já trouxe aqui uma abertura, uma demonstração sobre os que habitavam na Terra naquele tempo, que o fim de tempo se aproximava. Então, nós encontramos também o seguinte. O choque do terremoto foi instantaneamente seguido da queda de todas as igrejas e conventos, de quase todos os grandes edifícios públicos e de mais da quarta parte das casas. 2 horas depois, aproximadamente, irromperam incêndios em diferentes quarteirões e com tal violência se alastraram pelo espaço de quase 3 dias, que a cidade ficou completamente desolada. O terremoto ocorreu num dia santo, em que as igrejas e conventos estavam repletos de gente, muito pouca da qual escapou. Isso encontramos na Enciclopédia Americana, Arte, Lisboa. Então, nós vemos aqui que este grande terremoto, ele ocorreu como se fosse um juízo da parte de Deus, porque nós vemos que aconteceu em todas as igrejas e conventos em um dia santo, ou seja, estavam lotados as igrejas e os locais santos, e foi lá onde este terremoto teve mais impacto. Então, isto é um sinal de Deus que os juízos estavam a cair sobre esta igreja. Que igreja prevalecia ou tinha supremacia em 1755? Então, nós vemos que a igreja romana é que tinha essa supremacia. Então, estes conventos, essas igrejas, indicam diretamente o castigo de Deus a esta igreja que durante 1260 anos ela perseguiu os fiéis de Deus. Então nós vemos que estes sinais vêm também da parte de Deus, como também da parte do inimigo, ok? Então nós vemos aqui que isto foi um juízo de Deus, ok? O terror do povo
foi indescritível. Ninguém chorava, estava além das lágrimas. Corriam para aqui e para acolá, em delírio, com horror e espanto, batendo no rosto e no peito, exclamando: misericórdia. Isto mostra a destruição de Jerusalém. Quando a Jerusalém também foi invadida pelos romanos, houve um grito assim por parte dos moradores de Jerusalém. Então, por isso Jesus ele interligou estes dois acontecimentos. Então, nós vemos que o início deste sinal nos tempos de fim foi algo muito terrível. É o fim do mundo. Então, as pessoas naquela época elas já viram que algo de muito importante estava a acontecer. Então, nós vemos aqui que Deus está a mostrar o início do tempo do fim. Mas esqueciam-se de seus filhos e corriam para qualquer parte carregando crucifixos. Infelizmente, muitos corriam para as igrejas em busca de proteção, mas em vão foi exposto o sacramento. Em vão as pobres criaturas, melhor dizer, abraçaram os altares. Imagens, padres e povo foram sepultados na ruína comum. Calculou-se que 90.000 pessoas perderam a vida naquele dia fatal. Isso encontramos no livro Grande Conflito, página 305, no segundo parágrafo. Então vemos que as pessoas foram buscar abrigo nessas igrejas, tinham lá os seus crucifixos, os seus sacramentos, tinham lá os seus padres, como pessoas que podiam os salvar. Mas aquilo era um castigo da parte de Deus e eles não podiam fazer nada. Os padres não podiam fazer nada, tanto que todos eles morreram juntos. Então vemos aqui que este evento foi terrível e podemos notar algo aqui: este evento foi global, ok? Aconteceu na Europa, na Ásia, na África. Então vemos que este terremoto ele atravessou oceanos. Então isto não é uma coisa natural, não é uma coisa de nós dizermos que é um evento aleatório. Nós vemos que aqui há algo de muito importante. Agora nós vamos falar dos sinais da natureza e as mudanças climáticas. É importante nós conseguirmos fazer a relação que existe destes eventos, dos sinais da natureza, com aquilo que nós temos como o tema do tempo presente, o tema mais abrangente no tempo presente, que é a questão das mudanças climáticas. Até que ponto essa questão de mudanças climáticas pode nos envolver ou pode nos levar às escrituras sagradas? É importante também ao mesmo tempo dizer o seguinte, que o que acaba-se de ler mostrou-se que os eventos da natureza eles também têm um impacto sobre a questão religiosa. Por que fazer essa análise de forma específica? Vou ler aqui a passagem, não é? O texto do livro Grande Conflito, para nós darmos assim a persecução daquilo que é o nosso estudo sobre os sinais da natureza e a mudanças climáticas. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e gado, servos e casas, filhos foram assolados, conseguindo-se em um momento uma desgraça à outra. Então nós aqui encontramos que esses eventos não só ocorrem na natureza de forma aleatória. Existem sim poderes por detrás que os fazem acontecer. E neste caso, conforme o texto que acabamos de ler nos mostra que esses sinais são operados através do poder das trevas, ou seja, Satanás, ele tem estudado os laboratórios da natureza e ele consegue mexer com a natureza e faz com que certos eventos aconteçam. Não podemos olhar para a questão de mudanças climáticas como eventos que muitas das vezes são causados pelo homem, conforme nos é dito, porque quando nós vamos à mídia hoje em dia, nós vamos ver que a boa parte da culpa daquilo que são essas mudanças climáticas são atribuídas ao ser humano.
Mas conforme o texto aqui nos apontam, não é bem assim. Na verdade, eles têm uma ação espiritual, ou seja, dos espíritos das trevas, para que possam lograr aquilo que são seus objetivos com os seus agentes humanos. Nós temos que entender quem são esses agentes humanos que são aqui usados para que possam se estabelecer esses interesses ocultos que nós muitas das vezes não os compreendemos. Quando nós continuamos a nossa leitura, encontramos o seguinte: Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos. Trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Muitas das vezes nós temos visto, de fato, com base em muitos eventos que têm ocorrido, Deus sempre é culpado como Ele quem faz com que essas coisas aconteçam. Esta é a intenção de Satanás quando traz, sim, esses eventos, quando permite com que hajam cheias que acabam colocando pessoas em situações, muitas das vezes, desfavoráveis. As pessoas culpam a Deus, que, olha, se Deus existisse, isso não aconteceria. Então, acabam as pessoas negando a própria existência de Deus. Nós temos que entender de antemão que isto é uma ação que o inimigo tem trazido, muitas das vezes, para poder se negar à fé. Agora, a questão do tema mudanças climáticas é um assunto muito abrangente e nós precisamos desenvolver cada vez mais. Muito bem. Então, nós vemos que saímos de 2000 anos atrás para os tempos que nós estamos a viver hoje, ok? Como muito bem o irmão Edson disse, as mídias todas falam desses assuntos, mas eles jogam a culpa para o homem. Por isso, em Mateus 24, no versículo 4, Jesus diz algo muito importante, diz assim: e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Então ele começou a descrever estes sinais, para dizer que quando chegar o tempo do fim, a fim das mentes serem desviados de Satanás, ele irá fazer com que esses sinais sejam jogados para uma outra causa, e neste caso a humanidade. Então, para a mídia, nós somos os maiores causadores destas mudanças climáticas ou desses acontecimentos. Mas ora, Jesus deixa 2000 anos atrás que isso era mister que acontecesse. E nós vemos aqui a profetisa de Deus a dizer que Satanás estudou os laboratórios. Ora bem, nós sabemos que em Dubai eles plantam nuvens para chover. Então, por que não podem fazer coisas para que haja tremores de terra, para que o mar se agite? Então, nós vemos que realmente Satanás ele tem operado sobre a natureza. Mas algo de muito importante aqui: Satanás só age até onde Deus o permite. E Satanás é dado poder a todos aqueles que não se aliam ou não têm a proteção de Deus. Então, para que nós tenhamos a proteção de Deus, é uma escolha nossa. Então, tendo a proteção de Deus, também nós não seremos enganados. Então, a mídia tem nos dia após dia a dizer que nós somos os culpados, e a nossa atitude é que deve mudar. Se a nossa atitude mudar, esses todos os eventos irão acabar e nós teremos uma paz aqui no mundo. Mas, bom, nós vemos que isto não é verdade. Diz assim, Grande Conflito, página 589, no terceiro parágrafo, diz assim: mesmo agora está ele, Satanás, em atividade, nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos. Em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a madurar e seguem-se fome e angústia. Irmãos, é o que nós temos vivido nos dias de hoje ou não? Tudo que foi escrito aqui há mais de 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, com o profeta Isaías e nossa irmã Ellen White há mais de 100 anos atrás, estão a acontecer nos dias de hoje. Então isso deixa claro
que Jesus, quando ele descreveu os acontecimentos do capítulo 24, ele estava a mesclar sim a destruição de Jerusalém, mas como um exemplo para o que ia acontecer nos finais de tempo. Por isso a maior parte daqueles sinais não aconteceu em Jerusalém, mas acontece nos dias de hoje. Então nós temos que prestar atenção para que nós não sejamos enganados. E temos que destacar algo muito importante, porque quando nós olhamos para essa questão de que ajudará e fará com que alguns prosperem, Satanás, fazendo com que esses eventos da natureza ocorram para levar muitos para o erro. Quando nós vamos à Bíblia, no livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, lemos aqui os versos 3 e 4, porque conforme foi dito aqui, Mateus 24 aponta para que tenhamos, Jesus Cristo em sua fala nos alerta para que não sejamos enganados. Em Mateus 24, Jesus Cristo aponta na sua fala para que não sejamos enganados. É muito importante que nós entendamos que para que não sejamos enganados, nos acorremos com as Escrituras Sagradas. O livro de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, e a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ao longo de todo o período histórico, todos nós bem sabemos que existe uma entidade religiosa sobre a Terra que quer, de fato, se colocar, ou tem vindo a se colocar no lugar de Deus. E esta entidade é conhecida como o papado, que é o sistema do poder católico. Então, aqui a Bíblia nos aponta que ninguém nos engana, porque não acontecerão esses eventos dos sinais de Mateus 24 sem antes se levante esta entidade que julga ser entidade digna de ser adorada. Agora, se nós formos já buscar com mais profundidade sobre a questão de mudanças climáticas, esta temática ela teve o seu início, teve o seu momento de origem. E quando nós vamos ao livro da encíclica Laudato Si, que foi a encíclica que o Papa Francisco escreveu no ano de 2015, nós vamos encontrar lá algumas coisas extremamente importantes por analisar em torno dessa questão de sinais e eventos da natureza em conexão com as mudanças climáticas. Passo a ler aqui no capítulo 6 da encíclica Laudato Si, na página, ou seja, no parágrafo 237. Diz-nos o seguinte: a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, este dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Assim, a espiritualidade cristã integra o valor do repouso e da festa. Agora, irmão Emerson, qual é o verdadeiro dia de descanso? Qual é o verdadeiro dia de adoração? Segundo a Bíblia, o verdadeiro dia de adoração é o sétimo dia, que é o sábado, e não o domingo, como nós lemos aqui na encíclica do Papa. Então nós vimos que Satanás ele está a fazer prosperar sim alguns homens. Por isso a voz que é ouvida como a voz da consciência no mundo é a voz do papado. E todas as regras que estão a ser feitas para combater as mudanças climáticas, claro, foram tiradas da Laudato Si. Então nós vemos que aqui Satanás tem usado os seus agentes, e a Bíblia já tinha advertido já há muito tempo para que ninguém nos enganasse. Ora, o dia de descanso é o sábado.
não é descansando no domingo que a terra vai ter um repouso, mas nós vemos que a terra será destruída pelo fogo e Deus fará tudo de novo. Então, nós, como servos de Deus, devemos cuidar da terra, sim, mas não podemos aceitar ser enganados, dizer que estas mudanças climáticas é consequência do comportamento do homem, e principalmente por não descansarmos no domingo, porque as escrituras sagradas em nenhum momento dizem que o domingo é o dia do repouso. Se fosse assim, Jesus advertir sobre esses sinais, ele diria: se vocês quiserem escapar disto, é só guardarem o domingo. Mas nós vemos que aqui há uma tentativa de engano. Okay. Para dizer que então esta temática de mudanças climáticas, ela tem um objetivo, e esse objetivo é lograr os intentos de Satanás através dos seus agentes em estabelecer um falso dia de repouso. Se nós formos a acompanhar agora as informações, as notícias, nós vamos ver que tem havido sim uma tendência de que se implemente um repouso da terra. Mas entendamos, queridos irmãos, nós devemos ser um povo que pauta sempre os seus princípios pela Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o repouso é que o santo dia do sábado é o dia do Senhor, conforme encontramos em Êxodo capítulo 20, versos 8 até 11. O sábado é o dia do Senhor, e o Senhor Deus o estabeleceu na criação, segundo Gênesis capítulo 2, versos 1 até 3. Então, o que nós devemos fazer para que possamos de fato escapar destas falsidades, destes enganos que nós vivemos neste tempo presente? O livro de Lucas capítulo 21, versos 34 nos diz o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Que não possamos ficar embriagados com esses enganos que nós temos vindo a ouvir, porque conforme nos diz o livro do Apocalipse, esta entidade religiosa, ela faz beber do vinho da sua prostituição a todas as nações. E muitos, infelizmente, têm ficado embriagados com esses enganos. Então nós devemos ficar sóbrios. E a sobriedade significa ficar de olhos abertos, contemplando a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus, para que não sejamos enganados. O mundo está sendo levado à perdição, mas Deus tem aqueles que o amam. Tu podes fazer parte deste grupo se tu simplesmente entregares o teu coração ao Senhor. Nos eventos finais, página 19, no parágrafo 4, é-nos dito o seguinte: as nações estão agitadas, tempos de perplexidade se acham diante de nós. O coração dos homens está desmaiando de terror das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas os que creem em Deus ouvirão sua voz em meio à tormenta, dizendo: sou eu, não tem mais. Então, hoje, as nações estão agitadas. Nós temos essas calamidades. Há pouco tempo aqui em Moçambique, em Maputo, fomos assolados por umas chuvas durante 3 semanas ou quase um mês. Então, muita gente perdeu as suas casas, os seus bens. Então, isto tudo mostra que os tempos estão no seu fim, e breve o nosso Senhor virá nos buscar para nós vivermos nas nações celestiais. Então, estes eventos são de extrema importância. Nós devemos continuamente estudar os tempos, como a tribo de Isacar. Nós hoje somos chamados a sermos da tribo de Isacar para nós conhecermos os tempos e sabemos que a nossa redenção está próxima. Algo aqui que nós podemos ver sobre este estudo é que estes sinais ou estas coisas aconteceram no passado, mas nós vemos que há uma intensificação dos mesmos sinais, e a nível global. Onde não havia ciclones, hoje em dia há ciclones. Onde não haviam chuvas, hoje há chuvas. Há poucas semanas o Dubai foi assolado por grandes chuvas e ciclones, mas é uma terra árida. Então nós vimos que sinal que Satanás ele tem agido
de forma mundial para que todo mundo seja levado neste engano. Mas que nós possamos ouvir a voz do nosso Senhor dizendo: sou eu e não tem mais. Então é desta maneira que nós terminamos com o nosso estudo. Não esqueça-se de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, curtir os nossos vídeos, comentar e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso aos temas de extrema importância para nós nos dias de hoje. Devido chuva, depois vento, então derrubaram todas as casas e não temos onde ficar. E nem assim não temos como iniciar com a construção. O ciclone Idai, que atingiu o país no dia 14 de março, já deixou até agora quase 700 mortos e o número deve aumentar. Tem mais de 120 mil pessoas desalojadas e a ONU já alertou para um risco de várias epidemias que podem ser transmitidas pela água, como cólera, principalmente. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta, lembrando que esse ciclone é um alarme para os perigos das alterações climáticas no mundo e pediu ajuda internacional, financeira e ajuda humanitária também. A todos quero dizer que as Nações Unidas estão convosco, que os trabalhadores das agências das Nações Unidas, no plano humanitário e no plano de desenvolvimento, desde a primeira hora, procuram fazer o seu melhor. E estamos ao mesmo tempo a apelar à comunidade internacional para uma ajuda maciça a Moçambique, para que Moçambique possa recuperar o mais depressa possível desta imensa tragédia. A Organização das Nações Unidas realiza nesta semana um encontro para discutir as mudanças no clima. O secretário-geral da ONU fez um alerta veemente para toda a humanidade. Calor escaldante, queimadas, enchentes e diversas catástrofes naturais. Nos 4 cantos do planeta, as consequências do aquecimento global nunca foram tão perceptíveis. Aqui na Europa, por exemplo, os termômetros não param de subir a cada semana que passa. Vivemos recorde atrás de recorde na pior onda de calor da história do continente. E os especialistas são categóricos: o mundo está em perigo. O alerta foi reforçado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, durante a cúpula da ambição climática em Nova York. A humanidade abriu as portas do inferno. O calor está tendo efeitos horrendos. Se nada mudar, caminharemos para um aumento da temperatura de 2,8 graus para um mundo perigoso e instável. O Papa Francisco participou da cúpula climática de líderes convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O pronunciamento virtual do Santo Padre ocorreu nesta quinta-feira, quando se celebra o Dia Mundial da Terra. A pandemia do Covid nos ha ensinado esta interdependência. A pandemia de Covid-19 nos ensinou essa interdependência, esse compartilhamento do planeta. E ambas as catástrofes globais, Covid e clima, mostram que não temos tempo a perder. O tempo está pressionando e, como o coronavírus mostrou, temos os meios para enfrentar o desafio. Nós temos os meios. Agora é hora de agir. Estamos no limite. Temos os meios. É o momento de actuar. Estamos no limite. O Papa lembrou que não se sai de uma crise da mesma forma que se entrou. Para ele, o desafio é sair melhor. Que todos vocês, e eu também me uno a vocês, a um chamado a todos os líderes. Junto com todos vocês, me uno também a vocês em um apelo a todos os líderes do mundo. Ajam com coragem, com justiça e sempre digam a verdade às pessoas para que elas saibam como se proteger da destruição do planeta. Para que a gente sepa como proteger-se da destruição do planeta.
O Dia da Terra, cuja finalidade é criar uma consciência comum aos problemas da contaminação, conservação da biodiversidade e outras preocupações ambientais para proteger o planeta, foi criado nos Estados Unidos em 22 de abril de 1970.